Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu sou da Circulagem, uma startup de impacto ambiental e social que ajuda as empresas nessa jornada ESG. Uma das coisas que a gente faz é isso. E quando a gente está falando sobre ESG, tem o S, que é de social, que ele engloba não só a relação social da empresa com a parte externa, ou seja, com a comunidade que ela afeta, mas também com os seus funcionários. O ESG, ele tem um fundamento muito importante, que é a sociedade, os investidores, vários atores, vários stakeholders forçando as empresas a ter uma cultura mais justa, mais menos impactante, né, tanto para o meio ambiente quanto para a parte social, e também garantindo a governança da empresa para a gente ter certeza que a empresa é confiável, a gente não compra mais apenas, a gente não quer só consumir produtos de uma empresa sabendo que eles têm qualidade, a gente quer mais, a gente quer saber que a empresa tem os mesmos valores e princípios que a gente. E com tudo isso, uma das coisas que o ESG traz é com relação à equidade de raça dentro da empresa. E por que que traz esse tema? Porque a gente tem números mostrando o quanto é desigual o número de pessoas pretas que estão dentro das empresas, principalmente nos cargos executivos, com relação aos outros cargos, né? Então, às vezes não, os cargos de base têm mais pessoas pretas do que os cargos executivos. Isso começa a incomodar a nível da gente, então vamos organizar, então vamos fazer um negócio, então vamos sugerir para as empresas fazerem de outra forma. Então, o ESG está empurrando as empresas também para entrar nesse movimento. E eu vim trazer alguns dados históricos, até para a gente também entrar nessa discussão, alguns dados do porquê esse tema é tão importante, por que essa pauta é tão importante dentro do ESG, dentro da empresa, por que falar sobre equidade de raça é tão importante, né? Eu sei que tem muita gente aí, principalmente no mercado financeiro, que olha tudo isso e fala, ah, mimimi, ah, nada a ver, vamos ir pela meritocracia, mas eu resolvi fazer uma busca mesmo de coisas que eu já tinha de teoria da minha cabeça, e aí eu resolvi trazer dados para mostrar que eu também não estou tão errada, assim, de coisas, muitas coisas que eu venho consumindo mesmo de histórico, porque eu sempre me incomodei com essa desigualdade social, então, e por isso que a circulagem vem aí para trazer impacto social também e ajudar as empresas nessa jornada, porque é muito difícil, depois do cenário que a gente tem, eu vou contar bastante sobre isso, por que que a gente chegou nesse cenário, a gente conseguir virar a chave de uma vez, né? Então, a ideia é que as empresas vão fazendo aos poucos, mas que façam, a partir de já, alguma coisa para melhorar esses números, né? Então, eu tenho alguns números aqui. Por exemplo, no Brasil, só 4% dos executivos são negros, são pessoas pretas, sendo que 56% da nossa população brasileira são negros, então tem uma desigualdade aí do que realmente representa a população e de quem está nos cargos executivos, né? 50% dos trabalhadores informais são pessoas pretas, e por que que a gente tem que falar sobre isso, né? Eu resolvi realmente fazer uma busca para a gente entender como é difícil a gente colocar e falar assim, vamos trabalhar apenas com meritocracia, porque a oportunidade que as pessoas pretas têm hoje no Brasil, elas não é exatamente igual às pessoas brancas, e isso vem por causa de uma questão histórica e cultural. Não dá para falar assim, ah, isso daí se resolve sozinho, porque senão já teria se resolvido, né, gente? Então, assim, a escravidão no Brasil, ela foi implantada em 1530, e depois de 1530, os escravos foram chegando muitos navios negreiros, e só foi se falar sobre abolir a escravidão a partir de 1870. Em 71 veio a lei do ventre livre, que a partir de então as crianças que nascessem de escravas já nasciam livres. E aí começaram a discutir muito nessa época sobre o quão absurdo era a escravidão. Olha quanto tempo demorou para as pessoas entenderem o quão absurdo era a escravidão. 3 séculos. E aí só em 1888 foi quando aconteceu a Lei Áurea. A abolição com a Lei Áurea. Abolição da escravidão. Mas veja bem, depois disso, não acabou agora, não vai ter mais escravo no Brasil, não teve nenhum tipo de recurso ou organização da sociedade para ajudar os escravos a serem incorporados na sociedade como cidadãos. Nessa época tinham 700 mil escravos e eles não, a maioria deles, quase todos, aliás, eram analfabetos, porque existia uma lei que foi implantada em 1850, mais ou menos, que era proibido os escravos frequentarem as escolas, ou as pessoas, na verdade, os escravos não, as pessoas negras frequentarem escolas. Então, assim, se eles não podiam entrar na escola, eles não tinham nenhum tipo de qualificação profissional, como que eles iam em 1888 já sair para o mercado de trabalho? Não foi isso que aconteceu, e na verdade, ainda continuaram vindo navios negreiros clandestinos, assim, não tem registros exatamente
a gente não vai achar muitos registros de quando foi o último navio clandestino. Eu já morei numa região de porto, de navio negreiro histórico, no norte do Espírito Santo, e lá se falava que o último tinha chegado em 1903. Então vocês entendem que ainda continuou muita coisa, né? Não foi assim, acabou a escravidão, já veio a CLT. Aliás, a CLT só veio na década de 40 com Getúlio Vargas. E os negros só começaram a entrar nas escolas mesmo a partir da década de 60, quando começou realmente um movimento mais forte de que os negros tinham que frequentar as escolas. Só que surgiu um movimento unificado dos negros só em 78, e realmente eles começarem a frequentar a escola, isso foi mais na década de 80, ou seja, 1980, 100 anos depois da abolição da escravidão. Dá pra gente perceber o quanto isso é muito recente na nossa história, né? Então, quem é negacionista e fala que não existe racismo no Brasil não tem noção nenhuma do que está falando. É um grande absurdo, porque isso ainda acontece. E sem contar outras leis, eu fui anotando algumas leis absurdas aqui. Em 1850, os negros eram proibidos de serem proprietários de terra. Em 1890, ou seja, logo depois da lei da abolição, existia a lei dos vadios e capoeiristas. Se os negros estivessem jogando capoeira, jogando futebol, ou andando na rua, ou seja, a polícia entendia que eles não estavam trabalhando, eles eram presos. Então, assim, né? Não dá, né? E tanto sobre essas legislações. Então, foram criadas nessa época muitas legislações para coibir, para proibir, sem contar toda a cultura que foi criada de que não era para ter miscigenação, de que os negros eles eram piores do que as outras pessoas. Quando acabou a escravidão no Brasil, se abriu um leque de imigração europeia muito grande, e os imigrantes que vinham da Europa eram brancos, e aí isso foi acontecendo uma desigualdade, um preconceito muito maior ainda com os negros. Eles foram sendo jogados cada vez mais para as margens da sociedade. Eles já estavam em periferias, e essas periferias foram liberadas para esses imigrantes europeus. Então, toda essa história só foi deixando o negro cada vez com menores oportunidades, e até hoje isso reflete. Então, quando eu começo falando que nas empresas não existem negros em cargos executivos, só apenas 4% dos cargos executivos do Brasil são compostos por negros, isso tudo vem por conta de toda essa história que ainda é muito recente. Então, assim, se a gente não forçar a situação, vão continuar ainda décadas e décadas e décadas, e vai passar mais 100, mais 200, mais 300 anos, até que isso aconteça de forma muito natural. E a gente sabe que a escola pública aqui no Brasil, que é onde mais os negros acabam tendo a oportunidade de frequentar a educação, ela é péssima, né? Então não tem o que se falar. Quando vem a lei das cotas para as universidades públicas, que foi só em 2004, essa lei conseguiu começar a inserir mais negros nas universidades públicas, que é um ensino de ótima qualidade. Mas mesmo assim a gente ainda vê, eu não tenho esse número, mas mesmo assim a gente ainda vê que não é representativa, né? Então, se a gente tem quase 60% da população brasileira é negra, não são 60% dos estudantes de universidades públicas que são negros, sejam que entrou por cota, seja porque entrou conseguindo passar no vestibular de uma forma justa. Ou seja, recebeu educação de qualidade básica e conseguiu competir no vestibular. Então, assim, existe aí várias questões que vão coibindo, que vão excluindo, que vão deixando essa população cada vez mais à margem, e isso precisa mudar. E quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente tem que pensar em algumas estratégias para conseguir trazer essa população, então, que mesmo que não tenha ainda a mesma qualificação profissional, porque não teve as mesmas oportunidades de ensino fundamental e também de graduação, elas consigam entrar no mercado de trabalho e consigam competir entre elas. Então, assim, não dá para a gente pegar uma pessoa que formou em universidade pública, fez estágio fora do Brasil, às vezes fez mestrado, às vezes já fez até MBA, e competir com uma pessoa que só fez escola pública no Brasil, que tem esse ensino de qualidade tão inferior, que não teve acesso à universidade porque tinha N coisas para trabalhar, para fazer, porque morava numa periferia, porque, enfim, não tinha essa mesma oportunidade. Então, a gente vê hoje algumas empresas que já começam a criar estratégias interessantes. Então, eu vou trazer 2 casos aqui. O caso mais famoso é o trainee da Magazine Luiza, né? Então, fez um trainee focado em pessoas pretas, e aquelas pessoas vão ser treinadas, se trainee, elas vão ser treinadas, vão entender como funciona a empresa e tudo mais, vão competindo entre elas, isso é muito legal, e depois ela vai estar internalizada na empresa e as coisas vão acontecendo de uma forma mais fluida. Então, precisou forçar um pouco essa entrada e não deixar que acontecesse de forma tão natural, porque se for natural vai continuar demorando 100, 200 anos. E, da mesma forma, aconteceu num processo da Porto Seguro, mais para jovens aprendiz,
que abriram para pessoas de periferia, então era bem interessante, as pessoas já começam, então, o jovem aprendiz ele tem a partir de 16 anos, se não me engano, de 16 a 20 anos, ou 16 a 18, e ele consegue ali, então, ser treinado pela empresa, pela cultura da empresa. Isso é muito interessante porque você vai dando oportunidades, mesmo que o mundo não deu aquelas oportunidades, que o Brasil não favoreceu aquelas oportunidades. É claro que daria para a gente falar sobre políticas públicas que poderiam ser criadas, mas principalmente, né, se os governadores, enfim, todo o nosso sistema de educação tivesse um investimento de qualidade para que os professores tivessem uma melhor infraestrutura e assim a gente desenvolvesse a educação básica e conseguisse organizar isso de uma forma que todo mundo tivesse as mesmas qualificações profissionais, seria excelente, mas e não é o que acontece, e eu não vou focar nessa parte de políticas públicas, isso vai ficar para um próximo vídeo, vou focar mesmo nessa questão do o quanto o ESG pode ajudar a melhorar essa história, a melhorar esses números, a melhorar essas oportunidades, e a gente começar a ver realmente dentro das empresas uma equidade aí racial e que as pessoas não tenham mais racismo. Tipo assim, é uma coisa tão absurda ainda existir racismo, e quando a gente para pensar que o racismo é uma questão estrutural do Brasil por conta de todos esses pontos históricos que eu trouxe, a gente realmente tem que se esforçar, porque às vezes o que acaba sendo muito rápido, que a gente para pensar, a gente está excluindo, porque a gente também foi criado nessa sociedade, nesse racismo estrutural. Então, o que eu trago aqui hoje é: se esforcem para não cair na mesmice ou no negacionismo de achar que não existe racismo estrutural no Brasil e que é só colocar meritocracia que está tudo bem e as empresas vão conseguir trazer os melhores profissionais e paciência se são negros ou brancos. Então não saia desse racional, saia disso, não pense dessa forma. Tente pensar como sua empresa pode fazer para trazer equidade de gênero, sabendo que as pessoas tiveram oportunidades diferentes. Então eu não trouxe a história do Brasil à toa, é para mostrar que existem de fato oportunidades diferentes e as pessoas têm que ser tratadas diferentes se você quiser que a sua empresa seja mais justa na questão racial. Se você estiver precisando de apoio para essa jornada, porque ESG a gente não vira a chave do dia para a noite, ou se você estiver começando uma empresa e já quiser começar corretamente, pode falar com a gente aqui da Circulagem. A gente ajuda nesse processo, porque não é de uma hora para outra que a empresa passa a pensar diferente, ter um mindset diferente e fazer propostas e processos diferentes. Tá bom, gente? Esse é o vídeo que a gente trouxe, as informações que a gente trouxe para fechar a semana de consciência negra. Espero que vocês gostem, deixem aqui nos comentários. Muito obrigada, um beijão.